Olá, bom dia. Vamos começar aqui, né, mais um vídeo voltado para questões geográficas. Como vocês já estão vendo aí no título, né, nós vamos falar da tal famosa, da tal polêmica geopolítica, né? Então, a geopolítica, o que organiza, o que faz os estados, as nações, os estados-nações, eles se organizarem, eles gerarem um certo nível, né, de superioridade entre um e o outro, os seus poderes e como isso interfere na sua vida, né, no preço do pão, no preço da gasolina, né, porque muitas vezes a gente acredita que o governo local é ele que é o culpado, mas muitas vezes nós esquecemos que nós não vivemos sozinhos no planeta, né? O Brasil é um país muito importante, é um país muito grande. Nós temos um dos maiores, nós temos uma das maiores riquezas naturais, né, do planeta, mas, né, nós não somos a última bolacha do pacote, ou que nós podemos dizer, né, que nós necessitamos de recursos de outros países, que nós vamos falar um pouquinho aqui nesse conjuntinho aí de vídeos. Bem, então. Qual é o nosso principal objetivo de falar sobre esse assunto, né? Então, se eu vou falar aqui de geopolítica, então por que que eu estou falando sobre isso? Então, qual é o objetivo de nós estarmos falando de geopolítica? Opa, probleminhas, né? Então, vamos lá. Então, qual é o nosso objetivo? Primeiro, aplicar o conceito de geopolítica. Então, nós temos que aplicar, colocar na prática, no nosso dia a dia, o que é esse tal de geopolítica, né? Então, como, né, o Zeca Pagodinho fala sobre aquela música do caviar, né? Então, nunca ouvi, né? Nunca vi, só ouvi falar. Então, no caso de geopolítica, o que é isso, né? Como é que isso vai alterar a sua vida? Como é que isso ele é importante para nós entendermos os problemas que nós temos, né, no nosso dia a dia, no preço, nas relações internacionais? Como é que isso ele se consolida? Relacionar a geopolítica ao Estado e o território e a soberania nacional. Então, relacionar que a geopolítica ela está dentro desse conjunto, né? Então, do Estado. O Estado brasileiro, né, nós temos normas que nós seguimos aqui dentro, mas as nossas normas, elas foram criadas 100% aqui dentro, ou nós trazemos normas de outros países a partir da geopolítica e nós implementamos no Brasil. Isso nós podemos ver em vários momentos. O Plano Real é um exemplo disso, né? Como é que o Plano Real ele foi aplicado ali na metade da década de 1990? Tem a ver com geopolítica, né? A gente vai falar sobre a ONU ainda, né? Nós vamos falar do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Então, o Fundo Monetário Internacional, ele teve relações na implementação do Plano Real, né? Então, identificar e analisar os exemplos entre tensões geopolíticas atuais. Então, nós temos que discutir sobre essa questão de tensões entre os estados, né? No caso, Rússia, Ucrânia, China, Taiwan, Venezuela e Guiana. Então, como é que essas tensões elas são criadas e como é que elas são resolvidas? Ou se por um acaso elas são resolvidas, ou elas são empurradas, elas são varridas para debaixo do tapete, como muitas coisas que acontecem na vida cotidiana de muitos grupos, né? Então, será que isso é realmente resolvido? É colocado a camisa da amizade, né? Onde o Putin e o Zelensky eles vão ter que entrar em um acordo ou eles vão continuar nesse conflito? Então, a quem interessa esse conflito? Então vamos lá. Para nós começarmos aqui, né? Eu coloquei aqui como checkmate, né? Então nós podemos dizer que a geopolítica é como se fosse um grande jogo de xadrez, né? Então no xadrez, cada peça ela tem um papel específico e deve ser usado em coordenação com outras peças para atingir o seu objetivo, que é capturar o rei, né? Então o objetivo do xadrez é esse. Você usar as peças disponíveis, as habilidades dessas peças disponíveis para capturar o rei. Capturou o rei, acabou o jogo. Então, qual é a questão da geopolítica aí? Então, como essa lógica ela pode ser aplicada na formação das alianças entre países? Então, se nós pegarmos o globo,
o mapa mundi e pensar em um tabuleiro de xadrez, então como é que as alianças entre essas peças, porque nós temos países mais poderosos, né? Nós temos países como Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha, Japão, esses países mais desenvolvidos, mais forte diplomaticamente dentro da ONU, e nós temos países de segunda linha, como o Brasil, Argentina, então países que não são tão representativos na ONU. Nós temos papéis, nós temos poderes diferentes. Então, como é que nós podemos organizar essas alianças? Né? Então, como é que nós podemos forjar essas alianças e criar o time A e o time B? E nós vamos falar de Guerra Fria, então o time capitalista e o time socialista. Como é que isso foi organizado? Então, qual é a relação entre peças do xadrez que possuem diferentes níveis de influência? De que país, né? Nós estamos falando de disputas internacionais. Então, em uma disputa comercial, uma disputa territorial, uma disputa, qualquer tipo de disputa dentro do cenário da ONU, comercial, político, estratégico. Então, qual é o poder dessas peças? Então, os Estados Unidos, uma mesma representatividade de que o Brasil. Os Estados Unidos, eles têm uma mesma representatividade que Ruanda, Egito. Então, nós temos que pensar, levar em consideração tudo isso. No nosso dia a dia mesmo, nós praticamos a geopolítica. Então, dentro de uma comunidade, quem são as pessoas mais influentes? Essas pessoas influentes, na hora de dar a sua opinião, elas são mais levadas em consideração do que aquelas que são menos influentes? Né? Então, essa questão da influência, ela é fundamental para nós entendermos esse processo da geopolítica. Bem, então nós vamos, desculpa, nós vamos começar aqui a falar sobre a geopolítica e o que ela se refere. Então, o conceito em si refere-se no estudo em relação de poder, influência entre os estados e o território, considerando fatores geográficos, econômicos, históricos, culturais e estratégicos. Ela analisa como a localização geográfica, os recursos naturais que esse território ele apresenta, as fronteiras, os interesses nacionais que influenciam as decisões políticas, os conflitos internacionais. A geopolítica ela busca entender como os países interagem no cenário global, disputam áreas de influência, moldam as alianças e rivalidades, sendo fundamentais para compreender questões como guerra, disputas territoriais, comércios internacionais, política de segurança. Então, geopolítica, ele é um termo não tão antigo, é um termo mais recente. Então, eu coloquei essa imagem aqui, que é um globo representado como se fosse um quebra-cabeça. Então, nós temos várias pecinhas. Então, a geopolítica é uma área que ela vai moldar esse globo, né? Então, dentro dessa peça, para que esse globo ele fique encaixado, nós temos que ter uma relação geopolítica muito forte entre essas nações. E que para levar essa questão de nível, né? Quem gosta de videogame, é aquele personagem que tem um nível maior do que o outro. Então, quais são os poderes desses estados, né? Então, se você pegar um jogo de cartas, né? Um jogo de cartas no nosso dia a dia. Então, o que faz uma carta ela ser mais poderosa que ela dentro do contexto do jogo, né? Dentro da realidade desse jogo. Então, no caso, economia, né? Quais são as maiores economias do mundo? Quando eu falo economia, são aqueles países que retêm uma parte da produção tecnológica. O Brasil, ele é uma das 9 maiores economias mundiais, mas em nível de tecnologia, em nível de influência comercial, aonde que o Brasil ele se encontra na fila do pão? A questão histórica, né? Então, nós temos uma visão, né, onde a geopolítica ela é muito centrada no hemisfério norte do nosso planeta. No caso, né, os países que são considerados desenvolvidos. Então, se você pensar bem, quais são os países desenvolvidos que existem no planeta? Estão aqueles que estão acima, né, da linha do Equador, por uma convenção eurocêntrica. Quer dizer que eles são mesmo muito desenvolvidos?
Não, mas foram os países do norte que promoveram o processo de colonização, de expansão. Então, o processo de colonização, ele também é muito importante na formação desse cenário geopolítico. A questão cultural, que o Bauman, ele sempre discute a questão da indústria cultural. Então, as culturas mais relevantes, aquelas culturas que se consideram melhores, né, que dentro de um cenário imposto a nós, que é colocado como culturas de primeiro grau, e isso vai sendo necessário que seja questionado, mas as culturas europeias, elas estão, né, europeias, norte-americanas e por aí vai, eles se consideram superiores e questões estratégicas, militares, alianças militares, né? Principalmente a OTAN, né? A OTAN, ainda é uma herança que nós temos da Guerra Fria, né? Que nós tínhamos a OTAN, a Aliança do Atlântico Norte, e nós tínhamos o Pacto de Varsóvia, que era os países ligados à União Soviética. Com a dissolução, né? Como a União Soviética ela não existe mais, o Pacto de Varsóvia também não. Isso influencia na geopolítica, né? Então, hoje nós só temos a OTAN. Então, a OTAN, né, ela está ligada à ONU. Então, é os membros da OTAN que, teoricamente, eles são os mensageiros da paz. A partir de que interesse? Né? Todos temos interesses. A partir da questão dessa organização da geopolítica. Então, nós temos que analisar tudo isso, pensar sobre as decisões internacionais. No caso, é que sem ter questões, né, de bem, mal, vilão, herói, mocinho, mocinha, né, o vilãozão lá da história, que é o mal do planeta. Né? Então, pensar bem, esses países que se consideram bons, por que que eles são considerados bons? Será que eles têm esse interesse que eles têm é realmente de promover um desenvolvimento entre todos os países ou defender o seu próprio interesse? A questão das alianças globais, né? Das alianças, você vai fazer aliança com pessoas que possam te trazer benefícios. Você não vai se aliar a qualquer um, né? Então, quando você cria laços de alianças, de amizade, né, intrinsecamente, sem ter uma visão clara disso, muitas vezes é por conta de que você busca benefícios dentro daquela amizade, daquela aliança. Né? Você nunca vai ter uma amizade com uma pessoa que não vai te proporcionar, né, coisas positivas, né? Você não vai ter uma amizade com pessoas que só te causam mal. E isso também tem a ver com as alianças, né? Então, no caso, os Estados Unidos. Por que que o Brasil ele precisa manter uma relação diplomática muito próxima dos Estados Unidos? Porque é os Estados Unidos que organiza todo o cenário geopolítico mundial. Se você perceber, os Estados Unidos ele passa por cima da ONU em várias decisões, como foi o ataque, né, a invasão ao Iraque no início dos anos de 2010, né? Então, nesse caso, lógico, né? Nós temos que analisar tudo. Mas será que a ONU ela deu a permissão aos Estados Unidos a invadir o Iraque, a impor a sua visão de mundo ali, como foi durante muito tempo? Então, tudo isso tem a ver com o que a gente vai fazer dentro desse cenário geopolítico. Bem, então a gente vai falar um pouquinho aqui da origem do termo geopolítica, ele remonta ao final do século XIX. Então, ó, uma coisa importante aí para quem gosta mesmo de história e geografia. Representar séculos é com algarismo romano. Eu fico louco quando eu vejo uma revista, uma publicação histórica que coloca o século com algarismo arábico, né? Segundo as convenções, né, históricas, é algarismo romano. Então, quando os estudiosos eles vão começar a analisar os fatores geográficos que influenciam o poder político do Estado. No caso, o termo foi popularizado por um cientista político sueco, o Rodolf Kjellén, né? Então, esse sueco, ele vai criar esse termo, que vai ser utilizado, que vai se tornar popular a partir do século XX. Então, em via de Estado, como um organismo vivo, cujo poder dependia da geografia, recursos, capacidade de expansão.
Então, nós estamos falando de um período muito conturbado na história do planeta, que é o século XIX, aonde não existia nenhuma instituição mundial que poderia negociar essas questões, né, de disputas territoriais. Então, segundo Rodolph, ele tinha uma visão do quê? De que o Estado ele era um organismo vivo e ele precisava impor o seu poder, cujo poder dele dependia da geografia e da capacidade que ele tinha de expandir o seu território. Então, a função do Estado era expandir o seu território a partir de conflitos. Hoje, quando nós falamos em expansão de território, é a partir da sua força de influência. Não é colocar forças armadas dentro de um território, mas sim influenciar. O Rodolfo ele ainda tinha uma visão muito próxima do que o Império Romano fazia, expandir o seu território, né? Expandir, conquistar, 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 para que você tivesse mais recursos, mais produtos, entre outras coisas, para que o Estado ele cresça, ele se sobressaia a outros, e a dominação de outros territórios era essencial nesse período. Bem, então nós temos também, além do Rodolph, nós temos um geógrafo alemão, o Friedrich Ratzel. O Ratzel, ele havia desenvolvido ideias semelhantes, propondo que o espaço geográfico ele é essencial para o fortalecimento do Estado, o que influenciou teorias posteriores como o espaço vital. Não vou usar falar esse nome em alemão. Então, usado pela Alemanha nazista. Outro nome importante é o britânico Rudolf Mackinder, né, que influenciou a teoria do Renderland, né, no caso, o coração da Terra, sugerindo que quem controlasse essa região, ele tinha o controle do mundo. Então, essas ideias, elas são essenciais para nós entendermos a geopolítica que era praticada naquele período e também períodos posteriores, né? Principalmente durante quase todo o século XX, no caso da Guerra Fria, né? Então, no caso, quando nós pensamos em geopolítica, muito tem a ver com essa charge que eu coloquei aí, o Otto von Bismarck, né? Que foi o chanceler alemão no século XIX, que ele promoveu a unificação, né, da Alemanha, né, a partir da Prússia. Ele era um chanceler prussiano, que era um estado germânico predominante ali na região. E ele vai unificar todos os territórios germânicos, os principados, as repúblicas, todos aqueles que tinham a língua alemã, ele vai unificar sobre a Alemanha. E ele vai usar principalmente esse conceito, né, de o Estado vivo, que precisa de espaço. Tanto é que essa charge mostra o quê? O nosso caro Otto von Bismarck com uma faca na mão e cortando o território da África, que era representado aí como se fosse um bolo de aniversário. Então, um bolo de aniversário onde os outros convidados, que eram os países mais desenvolvidos do período, França, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Portugal. Então, esses países eles estavam ao redor da mesa para receber o seu pedaço do bolo, né? O Otto Bismarck, essa imagem aí, ela representa a Conferência de Berlim de 1891. Então, em 1891, o mundo já estava buscando essa disputa territorial que vai culminar, né, que vai resultar na Primeira Guerra Mundial em 1914. Né, e 14. Então, a história, a geopolítica, ela tem esses meandros, né? Essa maluquice toda, esses tratados. E muitas vezes, né, nós não prestamos muita atenção ou nós nos levamos a acreditar que não é importante prestar muita atenção sobre esse ponto, né? Então, nós nos levamos, às vezes, a acreditar, né? É só você observar o que mais se fala, né, no mundo, né? Se fala muito mais de término de relacionamento de celebridades do que questões políticas, econômicas e culturais no nosso planeta, né? Então, né, isso é um ponto que nós precisamos melhorar e muito, e com urgência. Bem, começar aqui, então, os principais teóricos,
da geração da geopolítica. Então, a geopolítica eu considero como se fosse um embrião. O Rodolph, ele foi o primeiro, ele foi aquele que iniciou o processo, né? O termo geopolítica. Mas quem desenvolveu a ciência que chama geopolítica, porque a geopolítica hoje é uma ciência estudada por vários teóricos, né? E ela é praticada de uma forma é assim que faz com que nós tenhamos que saber sobre ela, porque é essencial para saber sobre tudo que está relacionado à sua vida. Então, esses teóricos é que forjaram, que edificaram esse conceito, que construíram a base para que ele seja aplicado. O primeiro de todos, eu já falei ali para vocês, que foi o Hatzel. Então, o Hatzel, ele é um geógrafo etnógrafo alemão do século XIX, considerado um dos fundadores da geografia política e um dos principais percussores da geopolítica. Ele nasceu em 1844 e desenvolveu as ideias inovadoras sobre a relação do espaço geográfico e do poder dos estados. Então, o Hatzel ele presenciou a unificação da Alemanha, ele participou, né, desse processo. Ele presenciou uma das guerras mais importantes da Europa, que foi a Guerra Franco-Prussiana, né? Porque se nós pensarmos no século XVIII, houve a Revolução Francesa, a expansão francesa pelo Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte ele criou vários problemas ali na região. E o caso, nós tivemos depois do Napoleão Bonaparte, nós tivemos o seu sobrinho, o Napoleão III. E o Napoleão III, ele vai tentar resgatar as glórias do seu tio. E ele vai tentar mexer com a Prússia, né? No caso, vai tentar invadir a Prússia, que era liderada pelo Otto von Bismarck. E é tão importante esse conflito, o porquê? Porque o Otto von Bismarck, ele vai usar a teoria do Ratzel para construir o Estado alemão e começar a anexar territórios importantes, que é a teoria, né, do espaço vital, segundo o que o Hatzel ele coloca, né, que o Estado ele é um organismo vivo. Então, dentro desse balaio de gato doido que foi esse período, então nós temos aí a formação do Estado alemão, que está aí mais escuro, um, um tom mais escuro, e as partes roxas eram as regiões onde o Otto von Bismarck, né, e o Hatzel, ele acreditava que era o espaço vital da Alemanha, que a Alemanha ela tinha o direito de expandir esse território, a expansão desse território, né? Então, eles, segundo, né, a teoria do Hatzel, o conceito, né, que é conhecido como espaço vital, para ele, expansão do território era a necessidade natural de qualquer território, de qualquer estado. Então, isso vai influenciar a expansão alemã no final do século XIX e depois vai ser utilizada por um carinha que usava um bigodinho feinho pra caramba, que era o Hitler, né? O Hitler, ele vai usar essa teoria para justificar a questão da expansão nazista na Europa, né? Ele tinha essa ambição do espaço vital, né? Então, no caso, se o Estado, a Alemanha, era forte industrialmente falando e a Alemanha não tinha recursos, cabia a ela ter o direito de expandir esse território e tomar esses recursos de outros países que não tinham a capacidade de gerar esses recursos em produtos, né? De transformar recursos em artigos. Então, o espaço vital, ele prega isso. Então, se você não tem capacidade de beneficiar os seus recursos, você vai ceder esse direito a quem tem essa condição, essa tecnologia. Bem, então, a obra do Hatzel, que também é uma obra muito expressiva, é a obra chamada Antropogeografia, que é a questão do homem que constrói a geografia, onde ele defende que o ambiente de influência em comportamento humano, mas também reconhece que os seres humanos transformam o espaço em que vivem. O Hatzel, ele é o pioneiro ao integrar o espaço físico, cultural e político na análise dessa influência, com base na geografia, né, na base da disciplina que depois vai ser chamado de geopolítica e a criação dessa disciplina. Então, ele vai dizer
a importância, né, do homem dentro da geografia, do ser humano dentro da geografia. Por quê? É o ser humano que produz a disciplina chamada geografia. É o homem que ocupa o espaço e gera conflitos, muitas vezes com os seus semelhantes, para dominar, né, o conflito. E isso ele vai dizer que existia conceitos de cultura superior, questão de políticas superiores, a questão dos aspectos físicos do território, né? Tanto é que aí se gera aquela falsa ideia de que os países do norte, eles são mais propícios ao desenvolvimento e os países do sul, por conta da questão climática, da física, né? Eles estão mais propícios a não trabalhar. Então, existe aquela ideia que abaixo da linha do Equador tem pouca cultura, tem pouca evolução por conta dessa questão climática. Essa ideia foi desse período, né, da questão de uma hierarquia, né, desenvolvimentista a partir de critérios climáticos, e não de critérios culturais, critérios de oportunidade, de investimento, entre outras coisas, não levando em consideração a desigualdade produzida pela história. Brasil. Por que que nós somos um país tão desigual, tão atrasado? Nós fomos colônia. Se nós observarmos os países que foram colônias, eles estão navegando, eles estão muito bem, eles estão surfando na onda. O único país que foi colônia que está muito bem, obrigado, foi os Estados Unidos, mas porque foi um outro modelo de colonização que a gente pode falar ainda aqui. Mas vamos voltar aqui. Aí nós temos o Rudolph Mackinder. Então, o Rudolph Mackinder, ele foi um geógrafo político britânico, considerado um dos pais da geografia da geopolítica moderna. Ele nasceu em 1861 e ficou famoso pela teoria do Heartland, no caso, a teoria do coração continental, apresentado em 1904, e seu anseio, né, o seu ensaio na revista geográfica Pivot of Story, né? No caso, essa revista era uma revista muito influente no período. Então, o Randolph, né, ele é um britânico. Então, nós estamos vendo que nós estamos estudando um alemão, agora nós vamos estudar o inglês, né? O inglês que vai nascer em 1861. Ele também é contemporâneo às transformações que o mundo estava sofrendo na segunda metade do século XIX. O surgimento de uma industrialização mais rápida, a segunda revolução industrial, ela altera a dinâmica, né, da necessidade de recursos, também a questão da criação de um mercado consumidor. Então, tudo isso, o Randolph, ele vai presenciar. Então, segundo a teoria do coração continental, né, que foi criada pelo Randolph, pelo Mark-Ender, né, ele vai dizer o seguinte: quem controla o leste da Europa domina o coração do mundo. Quem controla o coração do mundo domina a ilha mundo. Quem controla a ilha mundo domina o mundo. Eu sei que parece meio redundante, né, mas é assim que ele escreveu. Então, isso quer dizer o seguinte: quem domina a Eurásia? Por quê? Se nós formos levar em consideração, é uma maluquice isso aqui que eu vou falar, eu sei que muita gente vai me criticar e que se lasque. Primeiro, em termos geográficos, o que é um continente? É uma massa muito grande de terra, né? Então temos que pensar nisso, é uma massa muito grande, é um local extenso. Se nós pegarmos o mapa mundo de hoje, colocar em cima de uma mesa e observar a Europa, ela é uma península da Ásia, né? Por isso que nós falamos Euroásia, né? Eurásia. Porque a Europa, ela não tem uma divisão com a Ásia. Não é como se fosse a África, a Oceania, a América. Então, a América, ela tem um oceano que divide a América da Europa. Mesmo a Groenlândia, sendo muito próximo da América, a Groenlândia é o território europeu. Mas vamos voltar aqui ao que interessa. Então, nesse caso, segundo, né, o Markender, né, quem controla essa área em laranja aí, que é o coração da Eurásia, ela controla o mundo. Mas por que que ela vai controlar o mundo, né? Então, segundo ele, essa teoria ela foi muito utilizada, né, durante a Guerra Fria,
né, durante o século XX, especialmente na Guerra Fria, quando as potências mundiais daquele período, Estados Unidos e União Soviética, disputavam a influência sobre a regiões estratégicas do planeta. Segundo a ideia do Mackinder, né, também defendia que a geografia física, como montanhas, mares, planícies, moldavam o poder político e militar de um estado. Sua visão ajudou a consolidar a geopolítica como uma disciplina essencial para entender a relação internacional. Bem, questão de condições físicas. Então, oceanos. Oceanos que têm água quentes na maior parte do ano, né? No caso, a questão do transporte de produtos. Lembrando que até hoje, né, a maior parte do comércio internacional, ele não é aéreo, ele é marítimo, né? Ele é oceânico, porque é muito mais barato você realizar o transporte de mercadorias, de carga em grandes embarcações, questões oceânicas, do que via aérea, né? Então, é muito mais barato, muito mais simples. E tudo isso, né, vai ser a base da teoria, né, do Mackinder, né, sobre essa questão de quem controla esses elementos físicos, eles são, né, eles têm uma hegemonia no cenário, né? Também as montanhas para a defesa, as planícies para que haja produção agrícola, né? Então, a política militar entre esses estados depende desses recursos. Os países que têm mais recursos, que têm mais capacidade de se desenvolver e de influenciar os seus aliados, terá vantagem. Então, a Guerra Fria foi o período onde isso foi colocado em prática. Estados Unidos e União Soviética, né, disputavam a hegemonia mundial a partir da influência, não pelo poder bélico. Porque se elas disputassem a hegemonia a partir do poder bélico, talvez nós não estaríamos aqui contando essa história, né? Era bem capaz que isso acontecesse, que era o maior medo de toda criança que nasceu em 1980, né? Um medo de uma guerra termonuclear. Isso era algo vigente, né? Quem viveu na época lembra disso. Bem, então nós temos agora o Nicholas Speakman, né? Então Speakman, ele foi um importante geógrafo e estrategista político norte-americano, conhecido como a teoria do Rio Land, que é uma contraposição à ideia do Mackinder, né, do coração do mundo. Então, ele nasceu em 1893 e é considerado um dos fundadores da geopolítica norte-americana, né, estadunidense. Então, nesse caso, o Nicholas Speakman, ele vai ter esse papel também de inaugurar uma outra escola geográfica. Aí é que está a graça do negócio. Por quê? Eu crio uma teoria pregando alguma coisa, uma pessoa ela vai ler a minha teoria, ele vai se apropriar desses conceitos e ele vai começar a buscar erros dentro dessa teoria e ele vai implementar uma outra teoria, uma contra-teoria, né? A base do é, pensamento crítico materialista, né? Então, eu tenho uma tese, eu tenho uma análise dessa tese, que eu crio uma antitese que vai levar a uma conclusão, né? No caso da... Agora me fugiu o nome disso. Depois eu penso sobre um pouquinho disso, até o final do vídeo eu lembro disso. Que é a questão de você materializar, da construção e da produção de teorias históricas e outras ciências. A dialética, dialética, que é essa questão de tese, antitese e conclusão. Bem, então, segundo o Speakman, né, ele argumenta que, ao contrário do Mackinder, né, ele propõe o controle do mundo não dependia do domínio do coração da Ásia, da Eurásia, do coração do mundo, mas sim das regiões costeiras que cercam, né, as chamadas, a questão, né, do Rhineland, segundo a teoria. Quem controla o Rhineland domina a Eurásia. Quem domina a Eurásia controla o destino do mundo. Então, é a mesma coisa você pensar que o coração da Terra está isolado. Então, quem controla esse litoral que está ao redor, né, desse coração da Terra, ele vai dominar a circulação de produtos e de matéria-prima que surgem no coração da Terra, no centro dessa ilha da Eurásia. Então, ele vai criar essa teoria de quem controlar os oceanos,
o litoral desse imenso território, ele controla a circulação de todos os produtos. É só observar o mapa mundi e aonde esses dois territórios eles estão localizados, né? Então, a Eurásia, né? Então, quem está ao redor da Eurásia? África, América, Oceania, parte da Ásia, né? O Japão é uma ilha, né? Então, o Japão, ele necessita de produtos que vêm desses outros locais. Então, quem controla o litoral, controla a saída e a entrada de produtos. Isso é primordial. Tanto isso que isso também foi praticado aqui no Brasil, né? A Guerra do Paraguai. Que o Paraguai não tinha uma saída para o oceano, né? E um dos motivos, né, que colocam é que o presidente, o Solano Lopes, ele precisava de uma saída para o oceano e ele invadiu territórios como Argentina, Uruguai e Brasil, né? Isso aí é um tema para outro vídeo, mas é importante nós frisarmos isso, que quem tem a saída para o oceano naquele período ele tinha um potencial econômico muito significativo. Não que isso hoje não seja também significativo, mas hoje nós temos outra forma de tratar essa movimentação comercial pelos tratados geopolíticos, mas é importante frisar isso. Bem, então incluem, né, a teoria do Finlândia, né, no caso, como a Europa Ocidental, o Oriente Médio, o Sul e o Sudeste Asiático, regiões de grande densidade demográfica, recursos naturais e acessos marítimos. Segundo Speakman, acreditava que essa zona era mais vulnerável a conflitos e, portanto, mais estratégica para o poder global. Sua teoria influenciou profundamente na política externa dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, especialmente em contenção da expansão soviética. Então, teve dois conflitos que é importante nós frisarmos aí nesse período que usa essa teoria. O caso, né, que nós podemos analisar dessa forma a Guerra da Coreia, que ainda não acabou, né? No caso, a Coreia ela fica no extremo leste, né, do continente asiático, o Vietnã, né, que havia uma disputa territorial ali de influência entre Estados Unidos e União Soviética. Então, nesse caso, né, os Estados Unidos apoiavam os seus queridinhos e a União Soviética apoiava os seus queridinhos, que seriam aqueles que iriam ajudar no desenvolvimento político e geopolítico desses dois grandes blocos malucos, né, que foi a Guerra Fria, né, no caso, né, o bloco capitalista e o bloco socialista, dentro desse cenário onde se concretizou quase meio século de guerra indireta. Por que indireta? Porque Estados Unidos e União Soviética nunca jogaram uma pedrinha um no outro usando um estilingue, mas usaram outros países para fazer o mesmo. Tanto é que os Estados Unidos tomou um pau no Vietnã, mesmo eles dizendo que foi uma retirada estratégica, né? A retirada dos estadunidenses de Saigon, né? Também é um ponto aí importante da gente falar sobre esse período, né, bem forte. A questão da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né, também é um ponto que até hoje essa guerra existe, só que existe um cessar-fogo. Mas existe aquela provocação entre dois irmãos, né? Então, ó, eu vou jogar uma pedrinha aí do lado de você, ó, cuidado, hein? Os testes armamentistas, né, que a Coreia do Norte faz e a Coreia do Sul faz, né? Isso pode reacender a qualquer momento, né? Esse problema. E um dos pontos também essencial aí é que é uma região muito populosa. Se é uma região muito populosa, é uma região que tem uma quantidade imensa de pessoas para trabalhar e uma quantidade imensa de pessoas para consumir os produtos, consumir tudo que é realizado por esses grupos comerciais que a gente ainda vai falar sobre globalização, que esses precisam de mercado consumidor. Então, a geopolítica ela está ligada em várias questões. Questões bélicas, questões comerciais, questões econômicas, questões culturais, religiosas, que é um problema também até hoje, né? Cada um deveria respeitar o amiguinho imaginário do outro amigo, né? Pena que não é assim. Bem, recursos naturais. Então, a geopolítica ela também está influenciada em recursos naturais. Então, no caso, analisar a geopolítica, a posse de alguns recursos naturais é essencial para a gente analisar o poder
e a influência desses países dentro do jogo da geopolítica, como petróleo, gás natural, água, minerais e terras férteis. Influenciam na relação de poder entre países e regiões. Então, esses recursos são fundamentais para o desenvolvimento econômico e a segurança energética e alimentar do mundo. A estabilidade política é o que torna estratégico e muitas vezes um motivo de disputa e conflitos. A gente vai falar um pouquinho aqui. No caso Rússia, né? Porque as sanções da Rússia elas não são tão pesadas ainda por conta da guerra da Ucrânia. Porque a Europa depende muito de recursos que a Rússia ela vende. Gás, água, por conta das mudanças climáticas, que a gente vai aprofundar um pouquinho ainda, sobre essa questão de terras férteis, com as mudanças climáticas também. Muitas áreas que antes elas eram super produtivas, está perdendo a sua produtividade, a sua fertilidade. Então, isso vai influenciar diretamente ou indiretamente na questão da geopolítica. Bem, então, a distribuição desses recursos vai gerar a dependência entre essas nações. No caso, o Oriente Médio, ele tem um recurso essencial que é o petróleo. Concentra uma grande quantidade de petróleo. O Japão, por conta de questões naturais, porque o petróleo ele se desenvolveu em áreas sedimentares, onde, teoricamente, durante a formação do nosso planeta, a Pangeia, a movimentação das placas tectônicas, a questão dos plânctons, daqueles micro-organismos que viviam nos oceanos, que morrem, são depositados nos leitos dos oceanos, são cobertos por sedimentos, depois de milhares e milhares de anos se torna petróleo. Eles, por um acaso do destino, por um acaso da geologia, né, que foi a questão da movimentação das placas tectônicas, eles acabaram sendo depositados em regiões como o Oriente Médio, em regiões sedimentares. O Brasil, o norte do Brasil, a região da Guiana também é uma região muito rica em petróleo. A Venezuela. Então, são países que têm reservas de petróleo. E nós temos países que não têm reserva de petróleo, como o Japão. E o Japão, porque é uma ilha e não tem tantos recursos naturais como desejava, o Japão depende muito desses recursos naturais. E principalmente o Japão, ele importa muita energia. No caso, o Japão é um país que ele precisa de termoelétricas e precisa de energia termonuclear. O caso de Fukushima, né? Fukushima foi um acidente nuclear que aconteceu lá para 2012, me corrijam se eu estou errado, onde ocorreu um grande terremoto, um grande tsunami que provocou um acidente nuclear que foi na usina de Fukushima. Então, nós temos países que têm muitos recursos e países que têm quase nada. Então, isso cria uma interdependência entre esses países, né? Hoje, a região do Oriente Médio, eles estão investindo em outras coisas, em tecnologia. Então, todo aquele dinheiro que foi produzido pela exploração do petróleo, hoje ele está sendo usado para a criação de tecnologia, né? Para modificar ou para diversificar os ramos econômicos. Então, nesse caso, existe a tensão diplomática entre tudo isso, que gera instabilidade entre os estados. Então, eu tenho petróleo. Eu sou obrigado a vender para o Japão? Tanto é que uma das crises mais importantes da década de 70 foi exatamente isso, né? Que foi a OPEP, que é a Organização Mundial de Produtores de Petróleo. Eles resolveram aumentar o preço do petróleo, diminuindo a oferta do produto. Então, eles deixaram de extrair petróleo das suas reservas, né? Para quê? Forçando o preço a subir. É a lei básica do mercado. Eu tenho um produto, você precisa. Se você precisa, você vai ter que se submeter ao meu preço. Isso quer dizer o seguinte, eu vou diminuir a oferta para que o preço se eleve. E foi isso que aconteceu. Isso levou a uma crise econômica muito grande na década de 70. A crise do petróleo, que influenciou até na história do Brasil, né? A ditadura militar começa a perder força durante a década de 70, porque os Estados Unidos, que financiava a ditadura militar, vai tirar recursos por conta dessa questão geopolítica. Bem, então nós estamos falando agora também um pouquinho de escassez de recursos, né? As mudanças climáticas, o crescimento populacional desordenado, a competição global vai fazer com que alguns recursos que hoje estão se tornando escassos, né, poucos para todos,
como a água, né? A água é um exemplo de que nós estamos chegando ao ponto sem volta nas mudanças climáticas. O nosso planeta, o ciclo da água, não está conseguindo acompanhar o crescimento populacional e também, né? E também essa questão das mudanças climáticas, né? Então isso vai fazer com que a água vai se tornar o foco de alguns conflitos daqui a algum tempo. E qual é o país que tem mais recursos hídricos no planeta, né? Brasil. Nós temos muita água doce. Então, isso vai fazer com que o Brasil crie um alvo, né, sobre o nosso território. Isso é algo a ser discutido. A questão da transição energética também está rendendo questões geopolíticas, principalmente os países que são retentores de lítio, cobalto e de terras raras. Terras raras, como assim terras raras? São minerais que eles são usados para a produção de baterias, né, de tecnologia de energia limpa. Lógico que tudo que nós fazemos no nosso planeta, ele gera algum impacto, né? Isso não existe energia 100% limpa. Não existe um modelo de energia que você não vai ter resíduos, né? Então, todos eles geram resíduos, mas tem resíduos que são mais nocivos e tem resíduos que não são tão nocivos. Então, nós temos que saber transitar entre esses dois modelos, o que é nocivo e o que não é nocivo. A construção de baterias limpas, né? O Brasil, é uma região que tem muito lítio, né? A região norte do Brasil. O Brasil, ele também é uma região que tem muita terra rara. Essa terra rara é uma quantidade imensa de substâncias que são usadas para a construção de baterias. E ela fica exatamente aonde, né? Na Amazônia. Terra rara é muito presente na Amazônia, e isso faz com que o mundo ele vire os olhos para o Brasil, para a Amazônia, né? Isso é discutido, isso é debatido. Tem vários políticos que se apoiaram nisso para que houvesse uma discussão da exploração da Amazônia. Mas é um problema sério, porque se nós retirarmos a cobertura vegetal da Amazônia, o que vai ser do clima do planeta? E aí não há. Não há. Não há como você ter os dois lados maravilhosos do mundo. Ou você preserva ou você explora. Se você explora, você acaba destruindo os recursos que você poderia e que regula a sua qualidade de vida. E se você não explorar, você vai ter que um dia criar outras alternativas. E hoje, né, hoje, essas terras raras é uma possibilidade de energia limpa. Mas nós temos que pesar ou criar tecnologias que minimize o impacto na sua exploração. O maior problema é que, segundo a lógica do capital, o progresso ele não pode ser detido. Se o progresso ele não pode ser detido, então ele pode passar por cima de qualquer coisa. E isso gera um conflito entre interesses. E os países desenvolvidos, eles não têm paciência para isso. Eles querem continuar mandando mesmo que passe por cima de milhares de bilhares de cadáveres, né? Isso é um ponto. Bem, então finalizando aqui, né? Agora a gente vai falar um pouquinho daquilo que você entendeu, né? Então, a partir dessas informações, a partir dessas teorias, qual é a influência da geopolítica no mundo hoje? Qual é a influência da geopolítica no mundo? Como a geopolítica ela influencia as relações entre países, entre culturas, entre grupos? Como é que ela vai influenciar? Então, qual dessa teoria, desses teóricos, foi o mais assertivo em seu apontamento? Então, foi o Hatzel, né? Foi o. Agora me fugiu. Esses nomes em inglês sempre me complicam, né? Então, foi o inglês ou foi o estadunidense? Os recursos naturais, eles podem ser entendidos dentro dessas três teorias ou não, né? Então, aqui fica o desafio, né? Responder essas questões que vai influenciar na nossa vida. Então, gente, com isso aqui eu vou finalizando. Agradeço pela paciência, né? É um debate que não tem como ficar em cima do muro, né? É um debate que você tem que levar as referências, as importâncias, como é que isso vai modificar a sua vida, a minha vida, talvez a vida do seu filho e do seu neto, né? Porque nós vivemos o hoje, mas e o futuro? Será que a gente vai deixar condições para que esse futuro ele pelo menos tenha a possibilidade de se desenvolver? Então aí fica aqui a dica.
Eu vou agradecendo vocês, muito obrigado e até a próxima.